Bom, pessoal, a palestrante em questão hoje é a Mariana, tá? Tem um currículo, assim, fenomenal. Inclusive, quando eu vi o currículo dela, eu falei, cara, como assim? O que aconteceu? E aí, com o decorrer da palestra, ela vai acabar contando isso para vocês. Bom, a Mariana, tem a graduação em Comércio Exterior pela PUC, ela tem MBA em Negócios Internacionais pela Unip e uma pós-graduação em Programação Orientada a Objetos com Java pela Estácio. A Mariana, ela tem 36 anos, ela trabalha como engenheira de software atualmente na Stefanini, que ela trabalha principalmente com Java, né? O foco principal dela é em Java, e ela desenvolve produtos relacionados ao setor financeiro, né? Nesse intuito, ela trabalha com bancos como Bradesco, Neon, Genial, entre outros. Bom, eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa palestra, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. Primeiramente, gostaria de agradecer a Mariana por ter topado, estar participando da palestra, tá? Por estar ministrando nesse momento tão importante assim, que eu vejo que é essa crescente no mercado de TI, e agradecer vocês que estão participando aqui. Vamos começar. Boa noite, gente. Agradeço também pelo convite, por todos que estão participando. Vou começar aqui minha apresentação. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me interromper, porque de repente eu não estou vendo o chat, tá bom? Vou compartilhar aqui. Já está aparecendo para vocês? Tá sim, ok. Beleza. Então, vamos lá. Como mencionaram aí, né, na introdução, eu tenho uma graduação em Negócios Internacionais, em Comércio Exterior, e eu estou para terminar essa pós-graduação em Orientação a Objetos. E aí eu vou explicar um pouquinho de como aconteceu isso já nesse assunto da profissão. No final de 2020, começo de 2021, eu já tinha me programado para começar numa outra área. Eu trabalhei mais de 10 anos com comércio exterior e chegou num ponto que eu precisava mudar, não só porque a minha profissão já estava saturada, mas pelas oportunidades, né? A área de tecnologia tem muita vaga, muita oportunidade, benefícios que as outras áreas não têm. O home office já existia, né, no TI, mesmo antes da pandemia, então isso é uma coisa também que eu estava buscando. E, enfim, vários benefícios. E por conhecer muitas pessoas da área de tecnologia, eu comecei a me interessar e entendi que eu podia fazer essa mudança de área, que também foi uma mudança de vida, querendo ou não. Então, eu escolhi começar de novo. Então, comecei pela graduação, eu fiz, acho que 6 ou 7 meses de análise de sistemas, consegui um estágio, aí agora estou na pós da Estácio, já faz quase 3 anos que eu estou trabalhando com Java, já fui efetivada e tudo mais. Então, foi essa minha transformação, né, essa mudança de carreira. E eu acho que, assim, a visão de futuro foi o principal, porque, querendo ou não, tudo hoje em dia demanda tecnologia, principalmente questão de aplicativo, facilidades, tudo envolve tecnologia. Então, é uma área que você vai garantir o emprego, isso com certeza. Em algum lugar vai ter uma vaga, alguma coisa vai aparecer para você. Então, isso foi um ponto muito importante. Eu vi que eu precisava também me encaixar nessa mudança, né, do mundo. A qualidade de vida, com certeza, as oportunidades, porque, querendo ou não, na área que eu estava, a gente não tem tanta oportunidade de crescimento quanto no TI, não tem tanta oportunidade de conhecer tantas coisas. O que o home office proporciona, por exemplo, eu posso viajar e trabalhar ao mesmo tempo, eu não preciso me dedicar a uma coisa ou a outra, eu consigo trabalhar e ir para outro lugar, e isso inclui a qualidade de vida e o próprio trabalho, que
realmente, quando eu comecei a prestar atenção no que meus amigos faziam, eu me encantei. Achei maravilhoso, principalmente programação. Então, foi assim que eu comecei nessa mudança aí na área. Eu ouvi um barulhinho, não sei se alguém perguntou alguma coisa, gente. Eu não tô vendo o chat, pode falar. Foi só o Pedrão dizendo aqui que é o sonho de todo mundo da TI. Gente, eu recomendo. Uma coisa que muita gente me pergunta é o que eu faria diferente, ou se eu me arrependo de alguma coisa. Meu único arrependimento é não ter feito isso antes. Porque, olha, para mim foi a melhor coisa da vida, assim. A questão de conseguir uma vaga, eu percebo, até porque eu tenho amigos que me ajudaram a essa transição de carreira, e que, inclusive, hoje estão começando projetos para ajudar outras pessoas a migrarem para a tecnologia. E eu percebo que a maior dificuldade é conseguir a primeira vaga mesmo, porque tem muita empresa que está colocando vaga no mercado para estágio ou para júnior, pedindo experiência de muita coisa, sendo que você precisa ir para o estágio para ter a experiência. Então, está tendo uma dificuldade muito grande. Eu consegui as minhas 2 vagas por indicação. Então, isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente. O conhecer pessoas, o network, você se dedicar a grupos de estudo, o próprio projeto que vocês estão fazendo, isso é essencial, porque o contato na área de tecnologia ajuda demais. O meu primeiro estágio em Java foi por conta de um colega meu que estava me ajudando. Ele criou um grupo de estudos, assim, com pessoas que estavam a fim de mudar de área. A gente fazia reuniões, a gente se encontrava, ele tentava explicar do básico ao mais avançado, e pelo meu interesse, pelo meu desempenho, ele me indicou, porque ele trabalhava lá. Aí eu consegui esse estágio. E por indicação de um outro colega que também estudava comigo, que viu meu desempenho, ele estava saindo dessa empresa que eu tô, e pediram para ele indicar uma pessoa. E aí ele me indicou e eu acabei entrando na Stefanini. Então, o LinkedIn e a indicação são meios muito, muito importantes para a área de tecnologia. Mas mais ainda você ter contatos e ser disponível, ficar visível tanto no LinkedIn quanto em grupos de estudo, tentar ver com a faculdade, de repente, se eles têm contato com empresas, algum projeto, ajuda bastante. Mas, assim, qual a tua maior dificuldade logo no começo, assim, quando você teve o contato com esse grupo de estudo e vocês começaram nessa jornada? Qual a dificuldade que você teve de início? A minha maior dificuldade, até por ter vindo de outra área, foi entender o básico, principalmente de termos técnicos. Quem está começando não tem muito conhecimento, não tem muita familiaridade com termos técnicos. E isso estava sendo muito desafiador para eu entender o que, de repente, falavam na aula ou no curso, entender a lógica da programação, porque é um pensamento totalmente diferente do que a gente tem na área mais administrativa. Eu acho que as minhas maiores dificuldades foram essas no começo, virar a chave mesmo e entender a parte mais lógica e os termos técnicos, porque como eu estava vindo do zero, eu não fazia ideia, por exemplo, para mim uma API não fazia ideia do que era, o que era aquilo, de onde começava, para onde vinha, e era muito básico que faltava, né? Esse básico que é necessário, que muitas vezes a gente acha que é óbvio, né? Mas não é. Então foi a minha maior dificuldade. Pode falar, mãe. Boa noite, Mariana. Eu queria saber qual foi, assim, a maior diferença quando você mudou da carreira para a parte de finanças para essa área de TI. O que diferenciou mesmo, assim, na tua rotina que tu percebeu que estava fazendo uma coisa, assim, totalmente diferente? Olha, mudou tudo, assim, o dia a dia é totalmente diferente. Até a questão de, não hierarquia, mas da forma com que você trabalha na empresa. Então, por exemplo, na área de compras que eu trabalhava, importação e exportação, existe uma
uma mentalidade muito enrijecida ainda, você não consegue atuar muito tranquilo, você não consegue fazer suas demandas de uma forma mais leve, assim, eu percebo que a gente tinha um controle muito grande, como se sempre tivesse alguém vigiando o que eu estou fazendo, porque senão eu não ia fazer direito, alguma coisa assim. Não tinha muita liberdade para dar uma ideia, de repente, ou participar mais ativamente de alguma construção de projetos. Isso no dia a dia da programação, principalmente, mudou muito, porque eles te dão uma autonomia, você consegue trabalhar mais tranquilo, você consegue participar muito mais de projetos, as pessoas escutam, por mais que tenha um gerente, todo mundo trabalha como se fosse do mesmo nível, assim, é um grupo e tem que entregar o projeto e tá todo mundo junto. Então, essa colaboração, ter uma liberdade para dar minhas ideias, ou para perguntar, para aprender, isso mudou muito, muito mesmo. Eu me senti mais à vontade para falar com as pessoas, para perguntar as coisas, até para pedir ajuda. Então, isso foi muito diferente. A questão de reuniões são totalmente diferentes, demandas, prazos, mudou muita coisa. E principalmente, o que mudou no meu dia a dia é que no meu trabalho anterior, eu tinha que falar muito com as pessoas, principalmente no telefone. Então, eu tinha que ligar para tudo quanto é pessoa, despachante, transportadora, eu ficava o dia inteiro falando, e telefone falando, mal usava o computador, assim, era muito mais o contato. E a tecnologia já é ao contrário, né? A programação é muito mais eu e o computador, e de repente uma reunião no Teams, para acertar alguma coisa, tirar alguma dúvida, mas isso foi a maior mudança. Ficou muito mais eu e o computador e meu trabalho do que o contato com as pessoas que eu tinha no escritório e tudo mais. E para mim foi uma mudança muito importante, porque realmente eu me dei melhor, assim, me senti mais à vontade com esse tipo de trabalho, sem ter que ficar falando no telefone, com muita gente, toda hora, né? O Pedro colocou aqui no chat assim, para pessoas que são mais tímidas, que não têm um network tão abrangente, acaba sendo bem difícil, né? Como você disse, a faculdade também é lugar de desenvolver soft skills, é algo que infelizmente não é levado com tanta importância por parte dos alunos. É bem difícil. Eu falo que eu ainda sofro um pouco com isso, mas eu já mudei bastante. No meu primeiro estágio da outra área, por exemplo, comércio exterior, eu era extremamente tímida, assim, muito. Eu tive que melhorar muito isso, porque era terrível, assim, até falar numa reunião, eu tinha muita dificuldade. E isso faz diferença, a gente precisa trabalhar isso. Tem muitos vídeos na internet, tem alguns cursos online também que o pessoal ajuda você a desenvolver isso. E, por maior que seja a sua dificuldade, é necessário. Por quê? Porque tudo vai depender do seu contato com as pessoas. Não precisa super expansivo, não tem que ficar trocando ideia toda hora, mas aprender a mostrar o seu trabalho. Por exemplo, um post no LinkedIn ajuda bastante você começar esse network. Às vezes você pega uma matéria que você aprendeu na faculdade e achou legal aquele texto, poderia ser interessante para alguém, posta no LinkedIn e começa a fazer postagem do que você aprendeu, algum projeto que você subiu, de repente, no GitHub, ou alguma coisa que você achou interessante que alguém que não conhece programação poderia postar, enfim, e vai começando a postagem, porque nessa questão de postar e mostrar o que você está aprendendo, as pessoas vão olhar, as pessoas vão se conectar, e aí, de repente, só essa conexão já é o network que você precisa, porque aí uma pessoa conhece a outra, do RH, e vão lembrar de você, porque você postou uma coisa legal, porque você explicou uma matéria. Então, não precisa necessariamente sair falando com todo mundo, mas essa questão de postar o que você aprendeu já é um network muito importante para a TI. Muitos amigos meus conseguiram vaga por ser ativo, assim, no LinkedIn, de explicar qualquer coisa, desde uma tag HTML, qualquer coisa que você aprenda, que acha bacana, que é interessante, pode postar. Isso vai com certeza te ajudar muito. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que foi, ele mandou umas aplausos assim. Pode dar continuidade. Beleza.
Então, vamos lá falar um pouquinho do dia a dia. O dia a dia, basicamente, é projetar, desenvolver, testar e manter o software. Eu estava comentando hoje com um colega de trabalho o que a gente imagina, né? Que a programação, a engenharia de software vai ser 100% do tempo você digitando. E, na verdade, não. A maior parte do tempo a gente vai ficar tentando entender o que está acontecendo com o sistema, porque muitas vezes vai acontecer um bug, isso é diário quase, sempre vai ter um bugzinho. Você vai tentar entender de onde ele veio, ou tentar entender como implementar uma nova etapa, uma nova feature. Então, basicamente, a gente vai caçar erro, ou tentar entender o código, e vai ficar a maior parte do seu tempo estudando, vamos dizer assim, né? De uma forma ou de outra, você vai ficar uma boa parte do seu tempo estudando o código, e quando você descobrir a solução, geralmente são poucas linhas de código que você resolve. Então, não é o tempo todo código digitando. Tem muita reunião para a gente projetar o sistema, né? É muito importante isso. Tem desenvolvedor que acha que não é tão importante, mas eu vejo que sim. A gente tem que entender a questão de negócio, a gente tem que entender o todo do projeto. Eu não sou de infraestrutura, eu não sou de banco de dados, mas eu preciso entender como tudo funciona. E aí eu consigo entregar um código com qualidade, que faça sentido. Eu não posso só olhar para a minha parte. E a engenharia, ela abrange tudo isso. Então, a gente tem que entender o projeto, tem que falar com o gestor do projeto, às vezes tem que falar com o cliente, entender o que eles querem. E aí, sim, desenhar uma solução, ver o que a gente vai fazer melhor de código, qual que é o desempenho, qual que é o volume de informação que o sistema vai segurar ou não. Então, a gente tem que ver o todo mesmo. É uma engenharia, não é só o código. Tem muita reunião. A questão de reunião vai depender muito da empresa, o tipo de abordagem que eles vão ter, mas o que sempre vai ter é uma reunião chamada daily, que a gente pega uns minutos, assim, a equipe, para dar um feedback. Como está a sua atividade, o que você está fazendo, só para todo mundo se entrosar e saber o que cada um está fazendo, o que falta, tirar alguma dúvida, e beleza. Basicamente é isso. Geralmente são uns 15 minutinhos, todos os dias, no mesmo horário, e a gente tem essa reunião. Os testes são importantíssimos. O teste sempre vai ter que acontecer. E essa é uma etapa importante para todo mundo. Ter certeza que seu código está passando, pensar em possíveis situações que poderia dar errado, como que o usuário vai digitar alguma coisa e não poderia aceitar, enfim. E documentação, que é uma coisa que é muito importante e muita empresa não tem. Não importa se você chegar no seu primeiro estágio, sua primeira experiência, você não tem ideia de como documentar alguma coisa, não tem importância. Você escrever da forma que você entendeu o que você fez naquele trecho de código, ou o que você achou ali, explica, como se estivesse explicando para um colega. Coloca num Word que seja, não importa. Você explicou aquele pedacinho de código, deixa lá publicado para todo mundo da empresa ver, porque isso vai ajudar bastante. Tem muito desenvolvedor que mexe no código e não explica o que fez e não disse de onde ele tirou aquilo. E aí, quando ele vai embora da empresa, as outras pessoas vão dar manutenção e não fazem ideia do que aconteceu ali. Então, documentação é muito importante e ajuda bastante para você para você colocar na memória o que você fez. Então, eu fiz um projeto, fiz aquele trecho de código e vou escrever. Na hora que você escreve, aquilo vai ficar muito mais na sua memória, na sua cabeça, e é um aprendizado. Você consegue ir explicando, aprender muito mais. Então, eu tenho esse costume, né, de sempre documentar o que eu estou fazendo lá na empresa. Assim, eu queria te fazer uma pergunta sobre a importância da cultura da empresa, de entender a cultura da empresa para o desenvolvedor, para o engenheiro de software, de modo geral. Uhum. Isso é bem importante, entender a cultura da empresa. Primeiro porque a gente tem que, quando chega em algum lugar, a gente tem que entender como funciona e ver se vai se adaptar ou não. E aí vem uma parte muito importante.
eu percebo que a cultura das empresas que trabalham com bancos ou alguns sistemas um pouco mais antigos, porque muitos bancos, apesar de ser uma operação financeira, ainda tem sistemas e coisas muito antigas, né? Versões muito antigas de banco de dados e tudo mais. E esse pessoal trouxe um costume ruim, vamos dizer assim, de não documentar as coisas e, de repente, não tem tanto um procedimento, o código não está seguindo um padrão. E isso acaba sendo cultural. Às vezes a empresa adotou isso e é assim que funciona, vamos dizer assim. Só que é legal, e aí parte de quem está começando agora, de tentar implementar isso. Você conhece a cultura da empresa, sabe que ela funciona assim, mas aos pouquinhos mostrar que pode ser diferente. Então, escreve alguma coisa, mostra que é melhor ter um documento, tenta melhorar um código, vai aos pouquinhos entendendo a cultura da empresa, mas também tentando melhorar. Porque é muito importante ter procedimento e, às vezes, na correria e no dia a dia, e no prazo, e o cliente cobrando, acaba se perdendo isso. Então, é importante entender e tentar sempre melhorar um pouquinho. Fala, Pedrão. Boa noite. Que você estava comentando, né, do seu cotidiano, e assim, pelo menos pela minha experiência profissional, era muito comum, sendo QA, né, na parte de teste, conflitos internos e várias causas, e perder muito tempo entre esse conflito de ideias, né, ou de questões assim que envolvia o código em si. Você vivencia muito isso, ou era algo que, tipo, tem que ser adaptado na cultura organizacional também, né? Eu imagino. Então, eu tive duas experiências, né? Quando eu trabalhava na B3, a gente tinha um setor só de QA. E, por incrível que pareça, a gente não tinha muito embate, assim, né? Eu fiz amizade até com o pessoal de QA e a gente começou a se ajudar. Então, o desenvolvedor, no caso eu e os meninos, a gente tentava o máximo possível testar da nossa parte para também não chegar a uma coisa que podia ter barrado já no desenvolvimento, do que é não perder tempo, enfim, não atrasar toda a esteira do projeto. Na empresa que eu trabalho agora, a Stefanini, a gente não tem um setor específico para QA. Então, acaba que os desenvolvedores também fazem essa etapa. A gente não tem conflito porque é responsável pelos testes técnicos, né? Então, acabou que não tive essa experiência ruim, mas já escutei bastante de embate. Mas eu acho que isso é uma questão cultural também dos desenvolvedores que precisa mudar. A gente tem que fazer o código e o que é testar. Porém, muitas coisas que a gente faz no código tem que testar minimamente, assim, é nossa responsabilidade. Se eu fiz um código para salvar alguma coisa em banco de dados, eu tenho que ver se aquilo está funcionando antes de passar para frente. E eu acho que essa ideia de que o desenvolvedor não testa tem que acabar, porque aí vai continuar esse conflito e é muito de empresa mesmo. Vai de empresa para empresa a cultura de que o que é o dev não dá certo, que tem muita interferência, muito conflito. Não sei se de repente eles conseguem mudar isso, mas é complicado. Eu tô com sorte ultimamente porque não tive esse problema. Onde eu tô trabalhando, todo mundo se ajuda e sofre junto, mas não tem conflito. Tem uma pergunta para ti aqui no chat, deixa eu ver aqui. A Eduarda, ela perguntou, ela queria saber, no caso, qual foi a sua experiência no ambiente acadêmico. Se teve contato com muitas linguagens, ou focava em uma que gostasse mais, tentava pular entre várias áreas e etc. Porque ela, particularmente, fica perdida na faculdade, pois existem muitas áreas para estudar. Eu senti um pouco isso até em cursos, assim, quando eu fui começar a procurar curso online, alguma coisa assim, eu senti essa dificuldade de não saber para onde que eu ia, para onde eu focava, o que eu queria, o que eu não queria, acaba ficando um pouquinho de tudo e você não sabe, né, realmente o que vai ser. A faculdade em si, ela ajuda muito,
O ambiente acadêmico ajuda muito na base de tudo isso, assim, é uma base muito, é bem básico mesmo, da tecnologia, das linguagens, para você ter noção que aquilo existe, como que funciona. Mas não vai te ajudar a aprofundar nada. Eu aconselho, nesse caso, tentar, assim, entender por você mesma, buscar na internet o que te chamaria mais atenção. Se você gosta mais do front-end, do back-end, de DevOps, tentar buscar na internet pessoas que contam experiências do seu dia a dia, o que elas fazem, e entender o que para você é mais interessante, e focar nisso, porque realmente o ambiente acadêmico vai te dar um monte de informação e você não vai saber para onde ir. O que o ambiente acadêmico ajuda muito, até que é um assunto que ia ser mais para frente, é você entender primeiro como organizar a sua vida em relação a estudos e prazos, porque prazo é o nosso dia a dia, daí vai ter prazo e tem que organizar suas atividades, é autogerência o tempo inteiro. A faculdade te ajuda a ter esse contato com as pessoas, entender como funciona o trabalho em equipe, a gente precisa trabalhar em equipe para todas as profissões, isso acontece, mas para focar em algo específico de linguagem, aí é uma questão de procurar mesmo por fora. O ambiente acadêmico não vai te direcionar ou te dar especificamente alguma coisa da linguagem. Então, quando eu comecei o meu estágio, eu tive que correr por fora mesmo, procurar curso na Udemy, conversar com um grupo de estudo online, porque o Java em si, o que o ambiente acadêmico me dava, não estava me suprindo, me ajudando com o que eu tinha que mexer no dia a dia. Era muito mais aprofundada, uma linguagem específica, uma versão específica da linguagem, coisas muito específicas que a faculdade não vai aprofundar, ela vai te dar um básico para você saber como funciona. Então tem que correr por fora mesmo, essa parte mais técnica, porque a faculdade não vai te dar essa base não. Eu acho que a faculdade, de modo geral, ela tem a função de fazer você entender aquilo que você está fazendo, para depois, por fora, você começar a estudar sintaxe e começar a aplicar aquilo. Isso. Ela te dá uma base, mas aí é por fora, e o dia a dia. O dia a dia mesmo é o que vai te ensinar realmente como que funcionam as coisas, que aí você vai estar lá botando a mão na massa e aquilo vai fazer sentido e você vai aprender mesmo fazendo, né? Muito melhor. Inclusive, eu tenho até uma recomendação que eu vou digitar aqui no chat. Aí quem quiser ver questão de carreira, áreas assim, que se interessa, lá tem tudo bem estruturadozinho que você precisa fazer. Quando vocês tiverem um tempinho depois da palestra, obviamente, vocês olham, tá? Pode dar continuidade, Mariana. Pode. Então, até falando nesse assunto, né, do ambiente acadêmico, ele dá a base, o network também, que a gente já tinha conversado, e a habilidade de solucionar problemas. Essa questão de problemas também envolve o seu tempo. Gerenciar o tempo é muito importante, e a faculdade vai te dar isso, porque vai ter um monte de coisa para fazer, tem um monte de prova, tem prazo para tudo. Então, isso é um ponto maravilhoso que a faculdade vai te dar, é aprender a gerenciar tudo isso, aprender os básicos mesmo de algoritmo, estrutura de dados. Por exemplo, eu que vim de uma outra área que não fazia ideia do que era isso, foi muito importante, porque para mim, antes, se alguém chegasse e falar, estrutura de dados, eu ia ficar pensando, meu Deus, o que é isso? Então, a faculdade dá para você a base importante para começar. Viver na prática foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Mas tem um choque de realidade que começa pelos projetos, vamos dizer assim. A gente está fazendo, por exemplo, está fazendo um trabalho na faculdade, um projeto, criando um site, enfim. Tudo é muito regrado, está seguindo padrão de projeto, você sabe onde estão as classes, as pastas, você sabe o que você fez do começo ao fim, está tudo muito tranquilo. Se alguém pegar seu projeto, vai entender o que você fez. E na prática não é bem assim. Quando você chega numa empresa, muitas vezes é um projeto, um código, que vários desenvolvedores ao longo dos anos foram mexendo, e cada um fez de um jeito sem comunicar com o outro, porque saiu da empresa, mudou e tudo mais. Então você já vai ter dificuldade de entender o projeto em si, como que ele foi construído. Às vezes nem tem um padrão de projeto que está sendo seguido, aí você pensa, meu Deus,
E agora? Como que eu vou entender isso? Então é o maior choque, porque você vai chegar lá e não vai ter aquilo de padrãozinho, tudo certo, documentação. Muitas vezes não vai ter um código limpo, não vai estar seguindo uma regra de deixar tudo muito fácil de entender. O dia a dia, como eu falei, o maior choque, eu achava que eu ia programar o dia inteiro, ficar o dia inteiro digitando, só que não. Eu fico a maior parte do meu tempo tentando entender o código, onde eu vou ter que mexer. Então, eu brinco que a gente faz jogo dos 7 erros, né? Tem que encontrar no código o que está acontecendo. E essa é a parte que eu particularmente hoje gosto mais. Eu acho muito incrível a gente procurar um problema, encontrar e resolver. Esse sentimento é muito bom. Mas é um choque, porque não é exatamente como eu pensava que seria no ambiente acadêmico. E eu acho que é isso. O maior choque, assim, é a mudança, né? De você achar que vai encontrar tudo muito certinho, e na verdade não ter. Algumas vezes você entender que a correria e os prazos vão pular etapas necessárias, então a gente aprende também na faculdade que tem desenvolvimento, aí vai para o teste, aí vai para as outras etapas, validações, code review, e quando acontece uma emergência, a gente está pegando no dia a dia, muitas vezes não vai ter essa etapa de code review, não vai ter essa etapa de todo mundo aprovar, vai todo mundo junto já vai testando, já vai fazendo, já vai mandando para o cliente, porque aconteceu um bug muito feio, e assim, bug em projeto já é ruim, mas imagina um bug num projeto que mexe com banco, dinheiro, então é complicado, às vezes não dá para seguir muito. Mas eu acho que foi isso, assim, que mais me mostrou, assim, de diferença, não teve nenhum choque no sentido de assim, não teve nada que me fez pensar, era melhor na faculdade, muito pelo contrário. Eu acho que a experiência que eu tive no trabalho só me motivou mais, assim. Tipo assim, eu converso com o pessoal durante os corredores da faculdade, a gente se tromba aí, tipo, boa parte da galera se queixa que muitas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, elas não possuem documentação. Eu não sei em relação à sua experiência, se tipo assim, quando você entrou, tinha documentação, ou então se não tinha, mas a galera chegou lá e te ajudou no processo. Tipo, como foi para ti assim, logo quando você entrou? Não ter documentação, infelizmente, é algo que acontece com todas as empresas quase, de grande porte, médio porte. É um costume muito ruim que todo mundo tem. A documentação faz falta. O que os desenvolvedores principalmente começaram a fazer, tanto na B3 quanto na Stephanie que eu entrei, não tinha documentação, mas aí os desenvolvedores mais experientes da empresa começaram a criar um onboard para a gente. Então, eles apresentavam algumas partes do código, explicavam o básico para a gente durante a primeira semana, sempre davam apoio, nas primeiras atividades eles estavam lá para explicar, para ajudar. E aí, com isso, as pessoas que entraram na mesma época que eu, a gente começou a absorver. E aí sim a gente começou a escrever, a gente fez como se fosse uma wiki, assim, lá no nosso sisteminha, a gente escreve um Stack Overflow da empresa, vai. E aí a gente começou a colocar tudo que entendia, alguma dificuldade que eu tive, que o fulano teve, e a gente começou a colocar lá, e aí começou a ser documentação. Mas geralmente é a passagem de conhecimento, assim, não tem a documentação, é um desenvolvedor falando com outro, é um engenheiro falando com outro, e explicando para fazer aquela atividade pontual. Por isso que eu falo, gente, por favor, foquem na documentação que for para o desenvolvimento, porque ajuda muito ao próximo que vai mexer no sistema e até a gente mesmo. Porque a cabeça é com tanta informação, você mexe com tantas coisas diferentes, daqui a uma semana você não vai lembrar 100% do que você mexeu naquele trechinho de código. Então, a documentação é maravilhosa, vai ser a melhor amiga do dev, mas realmente não tem, né? Falam que é necessário, mas quase nenhuma empresa tem. Então, é isso. Acho que foi sanada a dúvida. Pode dar continuidade, Mariana. Beleza. Aqui também eu acabei explorando um pouquinho, né? Que é a questão o ambiente acadêmico ajuda
na questão de network, mentoria, habilidade de solucionar problemas, gestão do tempo, a base técnica e tudo mais. Esse network e mentoria, eu vejo que foi o maior benefício que eu tive. Muitos alunos se juntavam para ter contato com desenvolvedores mais experientes, ou alguém do LinkedIn, por exemplo, que falava de carreira. E aí, por conta disso, a gente conseguia muitas lives, muitas coisas assim para ajudar a gente. O network que foi o que me fez conseguir os 2 empregos que eu tive, né? E a faculdade proporciona isso. Por quê? Porque ali vai ter um monte de gente que trabalha em algum outro lugar, ou que vai trabalhar, que conhece alguém, e aí você faz todo um contato, estuda e vai te ajudar muito. Mentoria, se algum professor puder dar uma mentoria, ou alguém que fala na faculdade, que já tem alguma experiência, é muito importante, porque aí você vai ter uma pessoa que vai te acompanhar durante um tempo, e vai tirar suas dúvidas em relação à carreira, de repente, de comportamento, de uma entrevista, como fazer. Isso também me ajudou muito, muito mesmo, uma mentoria que eu fui tirando as minhas dúvidas do que eu ia fazer, qual será que era a área que eu ia me dar melhor, o que eu ia gostar mais. Então, a mentoria é importante até para a carreira mesmo, a gente entender qual que vai ser o nosso caminho. E a faculdade ajuda muito nisso, muito mesmo. Hoje, por exemplo, eu tenho um mentor, né? É o Eric, o Mariana, inclusive. Ah, legal! E eu tô lá perturbando ele direto, às vezes aparece uma vaga lá, e aí, mano, vamos olhar os requisitos, o que é que a gente pode fazer, como é que estuda isso aqui. E, tipo, toda vez que a gente tem um tempinho, a gente se tromba pela faculdade, a gente tá lá trocando ideias sobre vagas, sobre o mercado de trabalho, como lidar, questão de posicionamento. É muito interessante ter esse contato mesmo. Às vezes você não precisa nem ter um professor em específico, mas tipo uma pessoa que você conhece, que já está no mercado, já atua, você troca essa ideia com ela porque também se sente mais confortável, tipo, é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Nossa, ajuda demais. E uma diferença, isso entra na diferença que eu senti de mudar de área, a comunidade de tecnologia num todo é muito mais legal nesse sentido. É uma galera unida mesmo. Você percebe que todo mundo quer se ajudar, tirar dúvida. Às vezes tem um fórum online em algum site aleatório que a pessoa vai te responder alguma coisa assim, do nada, só para ajudar. E realmente é um povo unido. Eu não sentia isso na minha outra profissão, não tinha tanta gente disposta a ajudar, a tirar dúvida, você não conseguia essa fonte de mentoria, era bem difícil. E na tecnologia eu fui, assim, surpreendida positivamente, porque todo mundo quer te ajudar. Seja com uma mentoria, explicando um código, tirando uma dúvida, e é bem legal, assim, essa parte é maravilhosa. Aqui, vivenciar na prática. É o que eu falei também assim, né, a vivenciar na prática tem essas questões de não tá tudo tão bonitinho, tão documentado, mas a prática, particularmente para mim, ela fez eu entender muito melhor alguns conceitos que eu tinha dificuldade de entender em curso e no ambiente acadêmico. Por exemplo, a própria orientação a objetos. Agora eu estou no final da minha pós, eu já absorvi esse conhecimento, mas nas primeiras aulas que eu tive, lá na análise de sistemas, nossa, eu não conseguia. Eu tinha uma dificuldade incrível de entender orientação a objetos. Para mim era muito difícil entender com os exemplos que davam, com os projetinhos. Eu terminava, eu fazia, mas assim, ainda não tinha entrado na minha cabeça. Quando eu comecei a trabalhar de fato com Java no dia a dia, aquilo realmente fez sentido. Porque eu estava fazendo uma coisa concreta, eu entendi o objetivo, eu sabia o que ia ser para o cliente, aí de repente minha cabeça pegou e falou, é isso, eu entendi. Então o dia a dia foi muito importante para eu colocar um sentido no que eu estava fazendo, entender o porquê, o que aquilo ia entregar de valor para as pessoas, e aí isso me ajudou a fechar mesmo conhecimento, né, a fixar isso na mente, foi muito importante. O Pedro fez uma pergunta aqui no chat.
O que você acha que mais muda entre as práticas simuladas no meio acadêmico e a prática real? Eu já passei por situações assim que mais muda. Por exemplo, um projeto que a gente tem que fazer na faculdade. Aí você vai ter lá uma explicação do projeto, o que você precisa fazer, qual que é o intuito, vai ter todos os requisitos, as tecnologias, enfim. No dia a dia, às vezes, a gente tem que fazer alguma coisa que não tem uma explicação 100%. Então, já é uma diferença, assim, uma dificuldade que eu passei já muitas vezes. Eles vão te demandar uma atividade e nem sempre tem uma explicação. Você vai ter metade das informações, e naquela metade das informações você vai ter que entender o todo e buscar com quem sabe, correr atrás. Então, assim, não é sempre que você vai receber uma demanda explicada. A faculdade, ela te explica, né? Ela te pede o que você tem que fazer. Ela vai falar, olha, eu quero isso, esse projeto assim. E na empresa nem sempre é assim. Às vezes você tem que tentar entender com pouquíssimas informações qual que é o seu objetivo final. Isso é uma mudança, uma dificuldade, mas com o tempo você aprende a entender mesmo com pouquinha informação. Mas na faculdade é isso, você recebe tudo que você precisa para entregar algo. No dia a dia, nem sempre você vai receber tudo que você precisa, mas você vai ter que entregar algo. E aí que está a dificuldade, você saber também conversar com as pessoas e ter esse contato para falar, olha, preciso de informação, eu tenho que achar com quem que eu vou buscar, o que eu vou fazer, porque não vai chegar bonitinho para você, tudo ali mastigado, e como vai funcionar. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta em relação à organização mesmo. Eu já deveria ter feito um pouco antes, mas acabou de vir à mente, eu falo, tipo, como é que você se organiza? Principalmente no teu dia a dia, assim, como engenheira de software. Uhum. Isso no começo também tive uma dificuldade de me organizar, mas hoje em dia o que eu faço, né? No trabalho, vamos dizer assim, no trabalho. Eu pego minha demanda, eu paro uns minutos para entender o que eu tenho que fazer, se eu preciso ou não de mais informação, e aí como eu já conheço mais ou menos, né, o projeto ali, eu sei o quanto tempo eu vou precisar para fazer aquilo. Muitas vezes, no dia a dia, a gente vai ter gente chamando para reunião, mandando mensagem. Então, se eu preciso focar aquelas 2, 3 horas para fazer alguma coisa e eu tenho que ter foco total, eu vou pegar, me organizar, eu vou fechar minha agenda, não vou atender ninguém no Teams, não vou olhar para nada, porque naquelas 3 horas eu vou resolver o que eu preciso. Então, eu me organizo assim, agora eu preciso focar nisso. Então, eu só vou dar atenção para isso. Aí depois eu vejo o resto. E isso funciona nos estudos também. Eu tenho que estudar 500 matérias, tenho 200 provas, eu vou pensar, o que eu quero focar agora? O que eu preciso focar agora? Qual vai ser a data mais próxima? O que eu tenho que estudar? E aí eu faço uma coisa por vez e tentar botar na minha cabeça que eu tenho que pensar uma coisa por vez. Porque às vezes, quando a gente percebe, tá estudando uma coisa, pensando na outra prazo. Então eu tenho que me organizar assim. Eu preciso de tanto tempo para focar nisso, é só isso, não vou falar com ninguém, não vou fazer nada durante aquelas 2 horas e vou produzir o que eu preciso. Uma coisa que eu acho importante é a gente aprender a organizar nosso tempo, mas não só para produzir algo no trabalho, não só para produzir algo para a faculdade. A gente tem que ter o nosso lazer também, isso é muito importante. Então, não cheguem no processo de tipo, de segunda a sexta, vocês ficam 24 horas ali e é só trabalhando, só estudando, só trabalhando, só estudando. Não, vocês têm que ter precisa ter um equilíbrio, sabe? Tem que ter o seu tempo de não fazer nada, de esvaziar a cabeça. Porque estudar e trabalhar consome muito da nossa mente. E se a gente não descansa, você não vai conseguir fazer mais nada. A cabeça não vai produzir, você não vai conseguir estudar, não vai adquirir informação. Então, tentem equilibrar, assim, sabe? Entre o lazer. Então, eu tiro minhas quartas-feiras para não fazer nada. Então, quarta-feira eu não vou fazer nada, eu vou fazer nos outros dias. Mas na quarta-feira eu sei que eu vou descansar. Aí eu vou organizando assim, porque eu tenho um dia para mim, eu tenho um dia para focar nos estudos, eu tenho todos os dias que eu estou trabalhando, né?
E aí eu pego, no final de semana, será que é melhor para mim estudar no sábado ou no domingo? No domingo. Então, no sábado eu também vou relaxar, deixar minha cabeça tranquila, e assim eu vou equilibrando, porque isso ajuda, sabe? Não se sufocar com tantas coisas. Eu costumo dizer que não é a quantidade, é a qualidade das coisas que você faz, né? Por exemplo, a minha rotina, ela é catastrófica, no sentido que eu não consigo me organizar com aplicativo. Se eu baixar um aplicativo no celular e eu começar a colocar as minhas tarefas lá que eu preciso fazer, eu simplesmente ignoro. Eu só instalei, entrei, coloquei as atividades e adeus, eu nunca mais entro naquilo ali, tá só ocupando espaço na memória. E assim, hoje eu sempre tento me organizar com um caderninho mesmo, por questão de prioridade. O que é que eu preciso fazer durante a semana e questão de prioridade. O que é que eu preciso dar mais importância. Aí eu vou fazendo as coisas e a minha rotina funciona assim, modo caótico. Apareceu alguma coisa para fazer, vou lá e faço. E, esqueci de tal coisa. Putz, tem que cancelar isso aqui e fazer isso aqui, entendeu? E vamos levando a vida e tá dando certo. Eu só tô tentando evitar esse semestre agora chegar num colapso, assim, né? Tipo, semestre passado eu bebi tanto café que eu tava me tremendo, tava loucão da cabeça. E aí, esse semestre, tipo, tô tirando um tempo para organizar minhas coisas, justamente dando prioridade pro que é importante, mas também tirando tempo para mim, para tipo, vou assistir um filme hoje, vou ficar só na rede, deitado, dormindo, e é isso aí. E adeus mundo, depois a gente volta e faz os trabalhos que precisa fazer, e assim tô levando a vida. Não, mas tá certinho mesmo. Você se organizando assim, tá perfeito. Eu também, apesar de trabalhar com tecnologia, prefiro um caderninho para anotar muita coisa que eu consigo me organizar no caderninho. E é o que você falou, tem que ter o tempo de vocês, tem que esvaziar a mente. Muitas vezes, é o que você também falou, é muito melhor eu focar 1, 2 horas estudando alguma coisa do que ficar 5, 6 horas e a minha mente cansada e não conseguindo mais nem raciocinar. Então é isso. Tá cansado, respeite seu corpo, respeite sua cabeça, tira um tempo para vocês. Eu foco muito nisso quando eu falo com meus amigos também, de preservar a nossa saúde mental, porque é ela que vai levar a gente para frente. A cabeça tem que estar boa para você conseguir seu emprego, para você estudar, para você seguir vida e seguir em frente. Então, preserve muito isso. Não cheguem no limite, não, sabe, ultrapassem o limite, não precisa ficar estudando sem parar todo dia. Entendam a melhor forma de absorver conhecimento. Então, por exemplo, descobri que para mim assistir uma videoaula e fazer junto no computador não era muito bom. Eu tinha que assistir, anotar algumas coisas no caderninho e depois reproduzir. Então, entendam qual que é a forma melhor que vocês têm de absorver o conhecimento e tranquilo. Absorvam, peguem aquele tempinho para vocês, mas não esqueçam mesmo de descansar a mente, que isso é muito importante. Eu acho que assim, o maior problema que a gente tem hoje, principalmente na tecnologia, é a comparação. Porque às vezes a gente entra assim na rede social e vê, cara, um moleque de 12 anos fez um sistema e eu não tô conseguindo entender, tipo, onde é que eu tô errando na linha de código, entendeu? Tipo, acho que é uma questão muito da gente se conhecer primeiro, entender nossos limites e aprender como aprender, né? Porque, tipo, a gente tá em constante mudança. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante, que é o que muita gente sofre no começo também, que é a comparação. O maior erro que a gente pode fazer é a comparação. Não se comparar com ninguém, porque cada um vai aprender no seu ritmo, cada um vai ter uma trajetória, cada um vai ter uma oportunidade diferente. E não é nem melhor nem pior, só que cada um é a sua história. Então, não adianta se comparar. Você está aprendendo, fique feliz por cada coisa que... Assim, feliz mesmo, por cada coisa que você descobre no código, que você aprende, alguma coisa que até ontem era difícil, hoje você fala, nossa, isso para mim agora tá tranquilo. Então, comemorem mesmo, assim, deem foco para o que vocês estão conseguindo e não fique olhando para os lados, não compara. Tem aqueles casos, né, que eu vejo que crescer, esses cursos aí que 5, 6 meses fala que a pessoa vai chegar e ser um júnior, pleno, sênior em 1 ano. Não existe, não se comparem com essas informações. Se alguém chegou nesse nível, foi algo esporádico, assim, muito aleatório. Cada um tem seu tempo, suas escadas, cada um vai estar numa empresa diferente, vai ter uma cultura diferente, então
comparação só estraga a nossa cabeça. Aprendam a melhor forma de aprender mesmo, de o que é melhor para vocês. E comemorem mesmo, assim, sabe? Fiquem felizes por tudo que vocês aprendem. Isso é uma coisa que eu, com muito tempo, né, depois de sofrer muito, em comparação, eu comecei a fazer. Então, hoje no trabalho, eu tinha dificuldade de fazer uma API. Pô, hoje eu faço API todo dia. Caramba, que bom. Não importa se o meu colega já aprendeu muito mais, mas eu consegui. Eu superei uma coisa que no passado eu não conseguia. Então, foquem no que vocês conseguem, no sucesso de vocês, a cada passinho, vai fazer muita diferença. Beleza, beleza. Já tô colocando aqui na mente já coisas que eu preciso aprender e levar pra frente. É isso aí. Pode dar continuidade, a gente indo. Beleza. Falando de dificuldades, né, da profissão, assim, eu acho que o principal para o seu dia a dia e para conseguir enfrentar essas dificuldades é entender o que você precisa perguntar. Entender o que você não sabe, vamos dizer assim. Então, se eu sei o que eu preciso perguntar, ou exatamente o que eu não entendi, eu consigo elaborar essa pergunta de uma forma clara, tranquilo, eu vou ter informação. Além de saber o que perguntar, é para quem. Isso entra também a questão de você ter um contato bom com seus colegas de trabalho, e saber para quem perguntar, onde conseguir informação, é o que vai te salvar de tudo que acontece no dia a dia. Seja colocando no Google uma inteligência artificial, o colega de outra equipe que você conhece, sabe que ele manja, de repente, daquela tecnologia, ele pode te ajudar. Então, saber onde conseguir a informação é o que vai fazer toda a diferença. Até mesmo porque a pessoa pode ser o sênior de 15 anos de profissão, ele não vai saber tudo, menos de cabeça ainda, porque não tem como a gente decorar ou aprender, nunca esquecer de tanta informação. Então, você vai precisar pesquisar, você tem que saber como pesquisar. Isso é o mais importante. Não foquem, eu tenho que saber de cabeça decorar, não. Tem que saber como buscar as respostas e aonde. Tendo isso, vocês conseguem passar por qualquer dificuldade. Sabendo de procurar, tá tranquilo. E aí, fala do bom relacionamento. Por exemplo, hoje, a gente, lá, né, no meu trabalho, tem várias equipes distintas, de clientes distintos, enfim, uma não tem nada a ver com a outra. Mas os devs de todas essas equipes, eles se ajudam. Então, a gente tem um grupo só nosso, de desenvolvedor, que joga dúvidas ali, de repente, putz, não estou conseguindo compilar um código, eu esqueci o que eu fiz com isso, é o erro tal, a pessoa vai te ajuda. Eu não estou enxergando onde que está errado. Aí o pessoal faz uma call e vai junto com você tentando achar o erro. Às vezes é um ponto e vírgula, você ficou tantas horas no código, não conseguiu nem mais enxergar. E a ajuda dos seus colegas vai resolver tudo. Você sabe para quem perguntar, o que perguntar e recorrer assim ao auxílio dos outros, então é o principal. Tem uma coisa que eu lembrei, que acho que a gente chegou a comentar um tempo desse, que é assim, o óbvio para mim pode não ser óbvio para outra pessoa, né? Isso é muito importante. Muitas vezes, eu passei por isso também, começando, né, essa profissão nova, porque é o que eu falei até de termo técnico. Começavam a falar e tal, meu Deus, eu não sei o que é isso. E é bom sempre explicar, perguntar tudo, não sintam vergonha de perguntar. Principal para qualquer profissão, principalmente de TI, não sintam vergonha de perguntar. Por mais que você ache, mas isso aqui é óbvio e tal. Não é, pergunta. A melhor coisa que você tem que fazer é perguntar, porque vão te responder, você vai aprender aquilo, vai ficar na sua cabeça, e tranquilo. Seguiu vida, você mostrou interesse. Ao contrário do que muita gente pensa que ficar perguntando é ruim, não. Os gestores, os outros desenvolvedores, eles acham melhor, porque você está mostrando interesse, você quer aprender, você quer entender. Não vai só copiar e colar uma resposta ou um trecho de código sem saber o que está acontecendo. Você está perguntando, você quer saber aquilo, né? Então, isso também é uma questão que destaca você como um profissional. Pode seguir aqui? Tem alguma pergunta? Pode sim, pode seguir. Beleza. Aqui
é muito interessante isso que eu conversei esses dias com umas amigas, né? Como que eu tive certeza que eu escolhi a mudança de carreira, né? Escolhi a profissão certa para mudar e o que me faz permanecer. Primeiro de tudo é o sentimento que eu tenho todos os dias. E até então, eu nunca tinha sentido com a minha antiga profissão. É de, assim, um orgulho, sabe? Uma satisfação do que eu faço, de todo dia achar incrível tudo que eu aprendo. Cada coisa que eu corrijo no código, nossa, eu fico muito contente, assim. Meu Deus, eu resolvi um problema. E aí eu tô vendo aquilo na minha frente acontecer, sabendo do porquê que eu tô fazendo aquilo. Então, eu sei que o sistema que o banco está usando, fui eu que ajudei. Essa sensação de curtir o que eu estou fazendo, ficar feliz de acordar e trabalhar, é o ponto principal. O home office, eu trabalho híbrido agora, né, mas eu vou 1 ou 2 vezes por semana. E isso mudou muito a minha qualidade de vida, principalmente porque eu moro em São Paulo. E se deslocar aqui é muito desgastante. Eu trabalhava muito longe de casa, eu perdia muito tempo, assim, em trânsito, e isso com o tempo vai te desgastando, e, putz, a tecnologia me presenteou com essa possibilidade, e eu sou muito feliz com isso. Conquista de coisas que eu não conseguia, então, a minha antiga área também era difícil você conseguir uma promoção, não tinha muito essa questão de níveis, né, então, tecnologia tem o júnior, pleno, sênior, e é por tempo de experiência. Nem sempre a parte administrativa vai ser por tempo de experiência. E aí, às vezes, você vai ter que ir para uma gestão e não é exatamente o que você quer. É muito difícil conseguir subir na área. E eu não conseguia, sabe? Eu acho que, até por não estar fazendo uma coisa que eu gostava de verdade, eu não conseguia ir para frente. E na tecnologia, em pouco tempo, eu já consegui muito mais do que eu tive antes. Eu já conquistei coisas materiais e coisas pessoais, enfim. Só ganhei, assim, foi muito bom. Não tenho nem o que falar. E essa satisfação pessoal de, tipo, sentir, assim, sabe, uma alegria, uma felicidade de falar, eu trabalho com engenharia de software, eu gosto disso, eu entendo os sistemas. É uma coisa que, para mim, é incrível, assim. Até porque quando eu trabalhava com comércio exterior, eu via os meus amigos mexendo com o sistema, mexendo com código, e eu achava aquilo incrível. Eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Será que um dia eu vou conseguir entender o que eles estão fazendo? E hoje eu consigo, e essa sensação é incrível, assim. Eu acho que é o que eu falei até no começo, eu me arrependi de não ter feito isso antes. Eu me encontrei muito na profissão. Óbvio que a gente tem os dias estressantes, a gente vai ficar injuriado de vez em quando, mas a diferença de sentimento é muito grande. Você gostar do que faz, muda tudo. Muda tudo. Eu acho que, para mim, principalmente, pelo menos eu gosto de ver que o que eu estou fazendo vai ter impacto na vida das outras pessoas. Uhum. Eu acho que a TI nos proporciona isso de certa forma, porque tipo, a gente está acompanhando aquilo que a gente está fazendo e a gente vê que aquilo tem um intuito, né? Vai facilitar a vida das pessoas de alguma forma. Sim, muito. E, nossa, é indescritível. Por exemplo, lá na empresa, a gente faz a parte de investimento, né, renda fixa e tudo mais. Não é o aplicativo de abrir conta do banco, por exemplo, mas é um aplicativo que o banco usa para gerenciar os investimentos, que a B3 usa para fazer cadastro. Aí você começa a aprender, aí de repente você escuta alguém falar, não, porque é o sistema, e você pensa, pô, eu trabalhei ali, que legal, eu entendi aquilo, eu falei com tal cliente. Você sabe que está ajudando, que está melhorando os processos, né? A B3, por exemplo, ela era muito manual, até pouco tempo atrás mesmo, era muito papel, muita aprovação por telefone, e eles estão modernizando tudo. E parte disso a gente está fazendo onde eu trabalho, então é muito legal. É muito legal. Eu me divirto, eu acabo me divertindo no dia a dia. Tem uma pergunta para ti aqui do Pedro. Apesar de trabalhar remoto ser muito bom, você sente que essa presença periódica ajuda como exercer suas atividades? Ajuda porque o híbrido eu acho que é um modelo de trabalho ótimo, assim. Ele tem o equilíbrio de você ir alguns dias e ficar em casa em outros. O contato pessoal, ele ajuda muito
no dia a dia, porque é mais fácil você conseguir uma resposta rápida. De repente você precisa, sei lá, entender uma coisa melhor, aí você chega pro seu colega do lado e fala, senta aqui, me explica. Ou senta aqui, vamos conversar sobre esse projeto. Ajuda muito, é muito mais fácil, pessoalmente, você resolver desenrolar as coisas. Porque online, aí você tem que ligar, aí de repente a pessoa está numa outra ligação, aí você, enfim, não consegue um contato tão, vamos dizer assim, tão próximo. O equilíbrio é muito bom. Até pouco tempo atrás, eu acho que foi em março, eu trabalhava 100% home office, eu nem conhecia as pessoas que trabalhavam comigo pessoalmente. E aí a gente começou a ir 2 vezes por semana, e aí eu conheci as pessoas com quem eu conversava online. E isso foi muito legal, porque aí você também tem uma tratativa diferente, você já sabe quem é, às vezes você sai para almoçar, aí já tem um relacionamento mais tranquilo com a pessoa, e acaba ficando mais legal de trabalhar, não fica aquela coisa tão robótica, né, tão séria nas ligações, consegue dar uma descontraída, e até um ajudando o outro, assim, fica melhor. Eu senti a falta de ter esse contato mesmo com as pessoas da minha equipe, pelo menos uns dias, né? Então, o híbrido foi ótimo. Mas não todos os dias. Ficar uns dias em casa é maravilhoso. Eu acho que o sonho de todo ser vivo que faz parte da TI é ter essa liberdade, principalmente geográfica, né? Para você, assim, como que impacta assim, no dia a dia? Essa liberdade foi, nossa, não sei nem explicar, assim, foi muito bom. Os dias que eu trabalho home office, por exemplo, eu posso, de repente, ir para o interior, visitar algum amigo, ou até alguns dias que eu precisei, por exemplo, deslocar, ficar com a minha avó na casa dela, e eu fiz isso trabalhando. Coisas que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse essa liberdade. Então, você acaba tendo um aproveitamento melhor da sua vida, das horas, até mesmo porque, assim, home office, você acaba trabalhando até mais, só que com uma qualidade muito melhor. Você está num espaço seu, às vezes você precisa, eu tenho que resolver alguma coisa em outra cidade, você vai. Eu já viajei para algumas cidades, já viajei para o interior, já fui para a praia trabalhando, e trabalhei muito, tipo 8, 9 horas por dia, assim, sem parar, mas a hora que eu desligava o computador, eu estava lá, tranquilo, como se eu estivesse de férias. Então, isso é muito bom, assim, essa possibilidade de você se deslocar e trabalhar de qualquer lugar é quase que mágico, assim. Você consegue absorver a cultura de outros lugares, aprender muita coisa, visitar outros lugares sem ter que esperar aquela única vez no ano que você vai ter férias. Então, não vive em função de um mês que você vai poder ir para algum lugar. Você vai poder ir para algum lugar. Você vai poder trabalhar e a qualidade de vida só cresce. Massa. Isso aí é muito massa. É muito bom. Aqui, o que fazer para ser um profissional de destaque? O que eu até acabei de falar, né, de perguntar, se é curioso, assim, sempre tentar entender um pouco de tudo, mostrar interesse, isso faz toda a diferença, eu vejo isso na equipe. Essas soft skills que, infelizmente, apesar da dificuldade que a maioria das pessoas tem, eu também tive muita, é você não ter tanta timidez e conseguir se relacionar melhor com as pessoas, assim, ficar mais tranquilo, mais à vontade, em conversar com quem você não tem tanta proximidade, mas isso é muito importante, porque se você não conseguir, assim, manter um relacionamento amigável, vamos dizer assim, um mínimo amigável com as pessoas do seu trabalho, você não vai ter essa ajuda que você precisa, de perguntar alguma coisa, ter uma resposta, da pessoa te dar um auxílio, de repente, te ajudar em algum projeto, e tratar bem as pessoas, e conseguir se relacionar bem com as pessoas, destaca muito, principalmente em tecnologia, porque tem muita gente na tecnologia que não consegue trocar ideia com o cliente, não consegue falar com, de repente, um DBA, não consegue falar com o gestor, e aí a pessoa pode ser a melhor do mundo na tecnologia, mas ela não consegue conversar e participar de uma reunião, não adianta. Então, destacar com relacionamento,
conseguir ser legal, conversar, é o que vai chamar mais atenção. E as postagens, que eu até tinha comentado, ser muito ativo na rede LinkedIn, ou no GitHub, postar bastante projeto, sempre estar falando sobre tecnologia, pode ser até no seu Instagram, enfim, se você tiver mais um perfil mais profissional, mas sempre falar sobre tecnologia, quase sempre postar pelo menos um postzinho ali por dia, um a cada 2 dias, falar sobre alguma informação legal, o que você aprendeu, algum assunto de destaque que está acontecendo, alguma novidade, enfim, isso é muito importante. Porque as empresas vão olhar para você como um profissional interessado, você quer aprender, você está explicando, você está ali envolvido, não é uma pessoa que está só trabalhando no código, ou que só quer uma vaga de emprego, você está lá interessado. Esse tipo de perfil te chama atenção e que vai trazer recrutador, e que vai trazer um monte de coisa para vocês. Isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta. Cara, que palestra massa, velho. Sério mesmo. Energia muito boa. Ai, que bom. Que é a primeira vez que eu falo com um monte de gente, eu tava super nervosa. Eu também sou tímida, tá? Que isso, que saiu muito bem. Que isso. Eu espero ter contribuído aí de alguma forma para vocês. Eu tô muito contente, porque é muito bom poder dividir essa experiência. Mudar de carreira foi uma coisa que mudou minha vida, no geral, para melhor. Então, eu tenho muita felicidade, assim, de poder compartilhar isso com as pessoas. Obrigada aí. Boa parte da galera tem um pouco dessa vivência, né? Tipo, tá em outras áreas e acaba migrando para TI, porque vê uma possibilidade de melhora de vida para a própria família, para si mesmo, né? Sim. Nossa, é muito bom. E também pela questão do futuro, né? Se a gente for pensar, o futuro é a tecnologia. Tudo envolve a tecnologia. Então, se a gente não acompanhar isso, fica para trás, né? Exatamente. Pois, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo para a Mariana, tá? Ela vai estar respondendo. Eu vou colocar aqui um formulário de frequência para vocês responderem, para vocês conseguirem o certificado de vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui o URL curto. Podem ir respondendo aí. E se vocês não responderem, vocês não vão receber o certificado de vocês. E aí o tempo de vocês vai ser perdido, né? Então, aproveitem, façam logo o Forms. E, Mariana, eu vou te mandar também o Forms, tá? Para você avaliar o método de palestra, como eu havia te explicado. Tranquilo. Pessoal, também, se alguém quiser depois me adicionar no LinkedIn, tiver alguma coisa para falar, perguntar, precisa de ajuda para entrevista, de repente eu posso ajudar em alguma coisa, é só me chamar ali. Eu posso não responder no mesmo dia pela correria, mas eu respondo. Essa é importante, essa pergunta. O que me ajudou da minha profissão antiga? Me ajudou muito a ter noção de como que funciona o trabalho no geral, assim, vamos dizer, me ensinou muito a trabalhar, e principalmente me ensinou muito a lidar com as pessoas. Minha profissão antiga me fez aprender, assim, na dor, o que era lidar com as pessoas, como que eu podia negociar, às vezes, prazo, como conversar com cada tipo de pessoa, sentir se eu tenho que ser um pouco mais tranquila, se eu não tenho. Então, ter esse jogo de cintura, assim, no dia a dia, de conversar com o gestor, de conversar com todo mundo e conseguir desenrolar, foi o que me ajudou muito na outra profissão, porque eu tinha que ter esse perfil, né? Isso fez bastante diferença, porque eu já cheguei meio cara de pau no TI, querendo perguntar, falar as coisas, e aí foi me ajudou muito nisso, né? Mas, deixa eu ver, questão de tecnologia eu não tinha nenhuma base que me ajudasse, mas foi acho que mais isso, aprender a trabalhar em equipe, principalmente, porque TI é um segurando a mão do outro, não dá para fazer nada sozinho. E eu aprendi muito a trabalhar em equipe, né? É difícil você trabalhar em equipe, a gente vê, às vezes, num trabalho bem pequeno de faculdade, a gente já tem uma dificuldade em conseguir organizar as ideias com as pessoas e tudo mais, e trabalhar com várias áreas, que é o que eu fazia antes, né? Eu trabalhava com todo tipo de área, falava com gente do Brasil, gente fora do Brasil, eu tinha que falar com milhões de pessoas diferentes, com culturas diferentes,
pensamentos diferentes, e aí isso me ajudou muito, porque hoje eu consigo ter essas soft skills que é tão difícil, né? Essa parte técnica eu tô correndo atrás, mas essa parte eu já tinha, por conta da outra profissão. Só dar um lembrete aqui, galera, o Forms está aqui, tá? Para vocês assinarem a frequência de vocês e receberem o certificado de vocês de 2 horas. E assim, Mariana, tipo, como você se vê daqui a alguns anos? Tipo, dentro da TI, o que você almeja? Quais os planos? Como eu acabei gostando muito de Java, eu tenho a intenção de seguir como especialista, né? Eu ainda estou caminhando, mas a minha ideia é me aprofundar muito e ser especialista nessa tecnologia específica. Claro que a gente vai aprendendo outras coisas, mas eu já me vejo assim, seguindo essa parte de especialista mesmo. Mas eu te faço uma pergunta, outra pergunta, né? Como de achos tu foi parar em Java? Muita gente fala mal de Java e tu caiu de paraquedas lá, assim. Pois é, e foi quase isso de paraquedas. Eu comecei estudando, na verdade, JavaScript com HTML. E aí minha oportunidade de estágio apareceu e me perguntaram se eu me importava em estagiar e aprender Java. Como eu estava no começo de tudo, para mim, eu só queria aprender. E comecei no Java. E acabou que eu me identifiquei, não sei, eu gostei, eu entendi. Apesar de apanhar um pouco no começo, eu gostei muito. Não sei explicar por que eu gostei, mas eu me identifiquei muito. Não me vejo trabalhando com front-end, por exemplo. Eu gosto mesmo da parte funcional, lá como que é, API, servidor, o Java, orientação a objetos, que agora entrou na minha cabeça, então eu acho muito mais fácil trabalhar. E aí eu gostei, não sei, eu me apaixonei pelo Java, tentei aprender mais JavaScript, as outras coisas, mas realmente foi o que me pegou, foi o Java. E pretendo tirar a certificação da Oracle também, para seguir nisso e com certeza conquistar mais coisas, né? Porque Java também é uma área que é grande, tem muita vaga, principalmente porque ninguém quer, mas eu falo para as pessoas que é bom, é legal, eu gostei, eu tô curtindo, não tenho preconceito. Tipo assim, atualmente você trabalha no setor financeiro, né? O que você acha, assim? É uma área boa para você estar trabalhando? Tipo, tem algum problema se acontecer algum layoff? Tipo, sair um monte de gente? O que você acha? Olha, pelo que eu tô tendo de experiência, é uma área que é uma das mais estáveis, assim. Por exemplo, na B3 e a Stephanie agora, eu não vi nenhum layoff. A parte de desenvolvimento não teve nada, muito pelo contrário, precisa sempre de alguém, então estão sempre abrindo vaga. O setor financeiro é imenso e não teve essa questão de saturação de profissional. O financeiro é um negócio muito difícil de entender. As regras de negócio, a parte de como funciona, é muito difícil. E aí, quando você tem desenvolvedores, enfim, ou gestores que entenderam essas regras e trabalham bem, a empresa não quer perder. Ela não vai querer te perder por nada, porque até outra pessoa entrar e aprender essas regras específicas vai demorar muito e isso encadeia uma porção de problemas. Então, eu acho que o setor financeiro e back-end, muito mais estável e seguro que, de repente, outras áreas. Eu não acho que corre risco de layoff, não vi isso com meus colegas que trabalham em banco, não tive essa experiência aí, não. Tipo, pelos últimos layoffs que a gente acompanhou, sempre foi, tipo, iFood, Uhum. assim, que não trabalham com essa questão financeira, né, de lidar com o cliente, transações de dinheiro, esse tipo de coisa. O financeiro é bem mais pesado, mas é o que garante mais as vagas, né? Por exemplo, na parte de renda fixa que eu tô, a gente tem que aprender um monte de coisas sobre investimento, cada tipo de título, como que é cálculo de juros, amortização, e isso é muito difícil, muito difícil. Para você chegar e entender essas regras, são meses de curva de aprendizado, assim, do mais básico. Então, layoff de desenvolvedor na parte financeira, acho que só se estiver falindo a empresa, porque não acontece. Eu já estou anotando aqui ideias de onde trabalhar. É difícil a parte financeira no dia a dia de você entender, mas é o que vai segurar a onda aí.
Pois é, pessoal. Gostaria de agradecer a Mariana por ter ministrado essa palestra para a gente. Foi uma honra estar participando disso aqui, tá? Agradecer o pessoal que participou, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui também assistindo.